Mais um episódio para o GIN, Grupo Internacional de Network Negócio. Hoje tendo a honra de receber Marcelo Porto, professor universitário, proprietário da Porto e Cazé. Marcelo, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos, boa noite, enfim, muito obrigado. E vamos lá dar início e ao longo da conversa eu vou comentando sobre a empresa e discutindo os temas. Claro, eu queria que antes de começar sobre a Porto e Cazé, falasse da sua satisfação de estar no GIN. Como é que você foi acolhido, como é que você está se sentindo, a sua expectativa para esse final de ano, porque a movimentação nossa é grande, a nossa frequência é alta. Exato. E a nossa energia é positiva. Exato. Né? Está sendo extraordinário, indico a todos, sempre converso, indico o GIN, é um grupo que de fato ele acolhe o empreendedor. E não apenas oportuniza, digamos assim, não apenas oportuniza as rodadas de negócios, mas tem esse acolhimento. Então lá a gente de fato conhece as pessoas, passa a questão da confiança, você começa a fazer relacionamentos, né? Todo mundo fala que antes de você vender um produto, primeiro você conhece as pessoas. Então lá no GIN isso se encaixa perfeitamente e indico fortemente. Maravilha. E falando da Porto e Cazé, Marcelo, lembrando que Marcelo é professor universitário e é advogado, na verdade, né? Eu está afastado da eu fui ordem advogado por opção. Isso, né? Eu fui advogado por 16 anos e aí em janeiro desse ano eu decidi devolver minha carteira da ordem porque eu queria fazer uma maior publicidade da minha atuação, enfim, e a OAB tem limitações éticas, então, em virtude do meu trabalho ser exclusivo em registro, gestão e perícia de marcas, é uma atividade que não requer que eu seja advogado. Então, eu optei por devolver a carteira da ordem e pedir licença, que o termo técnico é cancelamento da inscrição, mas eu posso voltar de fato a qualquer momento. Maravilha. E aí falando da Porto e Cazé, que é uma empresa que trabalha exclusivamente no registro de marcas e patentes. Isso, a gente atua no registro, na gestão e perícia de marcas para marcas de todo o Brasil. Eu tenho atuação nesse segmento há 13 anos e há 5 eu fundei na época a Marcelo Porto Marcas e Patentes e há cerca de 2 anos e meio, 2 anos, minha esposa integrou a empresa e a gente mudou de Marcelo Porto Marcas e Patentes para Porto e Cazé Marcas e Patentes. E a atuação da gente é exclusiva nisso. Desde o início, o empreendedor ele é tratado na conversa, negociação e todo o trabalho técnico ele é feito por nós. Inclusive com pesquisa. Se eu quiser abrir uma marca em outro estado, eu entrego para você a ideia e você vai levantar para mim. Isso. Gilberto, essa marca pode, não pode? Isso. Essa é uma marca que ela tem potencial, por exemplo, para vender, não vender. Ou seja, a Porto e Cazé ela é uma empresa especializada em me entregar, em fazer a entrega com segurança do registro dessa marca. Isso. A gente só faz isso. E aí um levantamento que eu tenho que fazer é que há cerca de 6, 7 anos a Justiça Federal de São Paulo ela suspendeu as normativas que regulamentavam a área. Então hoje a gente tem diversas pessoas que atuam no registro de marca sem saber o que estão fazendo. Sim. Eles fazem apenas um pedido de registro de marca, né? E aí depois, quando tem algum problema, esse isento desaparece e você fica a mercê. Então é muito importante na contratação, seja pela Porto e Cazé ou qualquer outra empresa de registro de marca, saber quem você está contratando e não apenas verificar se tem ou não o CNPJ. Saber se a pessoa tem de fato a expertise, quem é a pessoa, o que é que ela faz, porque é muito comum as pessoas hoje em dia quererem ganhar muito dinheiro rapidamente e para ontem. Então uma pessoa cria um CNPJ e diz que é especialista em registro de marca, quando na verdade não sabe fazer nada. Então a gente só atua nisso, tá? A gente pega desde o início. Então, por exemplo, você quiser, Marcelo, eu quero saber se tal marca... O GIN, por exemplo, isso, está nas suas mãos. Isso. Você na época que você disse, Marcelo, eu quero registrar essa marca. A gente fez um parecer de viabilidade. Sim. A gente viu que era viável, né? Tanto que teve marca que você me passou que disse, essa não adianta porque vai só perder dinheiro, gastar tempo e lá na frente você vai descobrir que lá atrás deveria ter sequer pedido o registro. Que isso é importante, porque veja, o trabalho que Marcelo fez antes de nós começarmos a Gilberto, a viabilidade, eu vou fazer um estudo disso. Esse estudo técnico permite que eu faça um único investimento. Isso. Porque imagina se eu registro isso direto lá e daqui a 2, 3 anos, aquela marca... Hoje os prazos são 21 meses de espera para pedidos que não sofrem oposição ou 33 a 40 para pedidos que sofrem oposição. Mas a oposição, a gente fala que ela é o mínimo, na verdade, dentro do caos. O que seria o caos? Poucas pessoas sabem que quando você faz um pedido de registro de marca,
tá? Você pode sofrer dupla sanção. A primeira, via administrativa, que seria uma oposição ou um indeferimento, e aí você entraria com uma manifestação à oposição ou um recurso contra o indeferimento. Mas o principal que poucas pessoas se atentam é que um simples pedido de registro de marca, ele pode dar causa a uma ação judicial de indenização por uso indevido de marca. E aí é onde está a bronca, tá? A gente vê semanalmente relatos na internet de pessoas que entraram com pedido de registro de marca e logo depois já sofreram ação judicial, como a gente teve recentemente aqui em Recife, o caso de 2 meninas de sucesso do ramo de vestuário. Era uma loja chamada Loja Dot. Elas tinham mais de 15 anos de mercado. E aí, quando pediram o registro, logo em seguida sofreram ação judicial de uso indevido de marca, porque uma outra pessoa já tinha o registro anterior, né? Então, assim, é muito importante fazer o parecer de viabilidade antes do pedido. Mas poucas pessoas se atentam a isso. Ou nem sabe fazer, nem sabe. Então, pois é, essa é uma questão. Não tem conhecimento. Exatamente. Ou não tem conhecimento técnico, tá? Ou sabe que vai dar problema, mas omite do cliente porque sabe que vai cobrar por intervenção. Então, para o profissional, em regra, ele quer que dê intervenção, porque ele vai cobrar por cada intervenção. A gente não cobra dessa forma, tá? A gente não cobra as intervenções, porque a gente sabe que a gente se garante no nosso trabalho e a gente sabe que o cliente não vai precisar. Então, se precisar, a gente não vai cobrar, né? É um grande diferencial com relação a todas as empresas do mercado, porque a gente tem preços que são fixos, transparentes, e você sabe quanto vai pagar por cada ano de trabalho realizado. Lembrando que a Porto Cazé, você me falou isso, uma das coisas que me chamou a atenção e que me fez optar pela tua empresa. Eu tenho 3 marcas com você, que é a Prosperidade, a GLA e o GIM. Foi que você disponibiliza um software, né, para o acompanhamento de toda a movimentação do instituto que faz o registro, né, que é o órgão. Na verdade é o seguinte, por 13 anos a gente utilizou um determinado software, mas chegou um determinado momento da nossa operação que a gente viu que já não atendia mais à modernidade, né, pela lentidão que era, enfim, por diversos fatores. Então a gente conseguiu criar um software, né, e que hoje é o mais moderno e mais poderoso de respostas do Brasil, que se chama Brandius. Eu sou co-criador e um dos sócios do Brandius. O Brandius, para você ter uma ideia, esse trabalho que eu investia, digamos assim, de 3 a 4 horas para te dar um parecer de viabilidade, né, o Brandius a gente consegue entregar através da IA treinada por a gente, né, em torno de 30 segundos. Veja a diferença. Então, de 3, 4 horas para 30 segundos, né? E com a segurança e com total, vamos dizer assim, respaldo de que há viabilidade desse parecer, é possível você fazer o registro. Exato. Então, hoje a gente atende pela Porto Cazé, a gente atende os clientes finais, os empreendedores, e pela Deep Law, que criou o Brandius, a gente atende os escritórios que trabalham com marcas e patentes. Lembrando que o portfólio da Porto Cazé hoje na faixa de 1.500 clientes. A gente atende no nosso histórico aí mais de entre 1.500 e 1.700 marcas no Brasil. Imagine você a segurança dessa empresa, aonde você está colocando a sua marca, isso é fundamental. E você ter a certeza, ter a segurança, não é, Marcelo? Isso, ressaltando que esse quantitativo é apenas de 5 anos para cá, da minha empresa. Sim. Mas de quando eu fui advogado, coordenador de outros escritórios, eu atendi muito mais. Tá? Então, assim, o meu know-how, de fato, ele vem de 13 anos de atuação no mercado, nessa área específica, tá? E aí, desse ano, por exemplo, eu estou na minha 5ª pós-graduação em propriedade intelectual, né? É a 3ª. Tenho mestrado na área, tenho cerca de 6, 7 livros publicados como coautor, um como autor. Agora, no próximo mês ou no mês seguinte, sai o 2º, e em dezembro ou janeiro sai o 3º. Então, minha vida profissional ela é muito dividida entre a parte acadêmica e a atuação perto do mercado. A prática em si. Isso, a prática em si. E é isso que traz, de fato, a teoria, a doutrina, a jurisprudência, todo o embasamento teórico, tá? Aliado à prática de mercado. Então, observem que ao você fazer a escolha de uma empresa para fazer o registro da sua marca, você tem que analisar se essa empresa tem respaldo de mercado. Isso. Se o profissional que está por trás conhece o que está fazendo. Exato. Se o parecer técnico
está sendo entregue para você, Exato. ele tem sustentabilidade na legislação? Porque é uma coisa que é importante, Marcelo, num país como o nosso, onde foi ou não foi, você tem uma certa insegurança jurídica devido à prática, né, hoje, vamos dizer assim, de que tudo é juizado, né? Tudo as pessoas criam um motivo para se abrir um processo. Então, se você tiver inseguro com isso, a tua marca, a grande probabilidade de você ter... E aí é onde o profissional de marcas e patentes ele ganha com relação a isso. As intervenções acontecerem pela falta de um documento entregue em tempo hábil, porque é muito importante a cada movimento do instituto, do órgão, né? Que faz... que, vamos dizer assim, que assegura que a sua marca vamos dizer assim, está autorizada É que emite a concessão. Exatamente. Então, se o órgão ele emite um parecer, ele emite qualquer tipo de movimentação, e a empresa que está por trás, ela não responde no tempo hábil, a tua marca cai. Exato. Você pode ter aí diversas situações. Porque é prazo, né? Por perda de prazo. Exatamente. Então, perdeu um prazo, né? Toda terça-feira o INPI publica cerca de 10 mil páginas de despachos, nos quais constam aí cerca de 2.500 novos pedidos de registro de marca. Então, se a empresa não tem um software muito bom, robusto, para poder acompanhar essa movimentação e não tem equipe humana para poder entregar para os clientes essas notificações, os prazos, informar as necessidades de intervenções, você está jogando dinheiro fora. E aí, um ponto muito importante também é que, como eu falei inicialmente, hoje a gente tem aí, é considerado indevidamente, né, por muitos gurus da internet, que o registro de marca é um nicho de mercado que ele é escalável de forma que a pessoa vai ficar rica para ontem. Isso não existe, né? O que existe é um trabalho, de fato, de suor, né, de dedicação, para ter um retorno financeiro que seja compatível com o esforço. No entanto, a gente vê que a prática de mercado uma pessoa, ela cria um CNPJ, contrata aí 5, 6 estagiários, deixa tudo na mão dos meninos e aí fica fora querendo vender serviço de registro de marca. Isso não funciona. Porque como você vai deixar na mão do estagiário respostas técnicas que necessitam de um conhecimento prévio aprofundado e que você vai responder por aquilo. Até porque a resposta, Marcelo, de uma intervenção dessa, ela é baseada na legislação que acoberta o registro da marca. Então, se o profissional que está ali por trás ele não tiver conhecimento técnico específico, que no seu caso é um acadêmico, né? Passou pela academia jurídica, conhece, e eu também, como bacharel em Direito, sei quanto é importante o professor estar atualizado, porque todos os dias se lança algo novo. É por isso que... no mundo jurídico. Exato. Pois então, muita gente me pergunta, Marcelo, você está na quinta pós e terceira de propriedade intelectual, porque se uma vai repetir a outra? Não vai. Sim. Muda muito. Existe um dinamismo no nosso direito, principalmente na propriedade intelectual, que ele é constante. Então, se você não está constantemente atualizado, esquece, você vai se perder. Então, é fundamental, mais uma vez, você entender a quem você está confiando a sua marca. Quem é o profissional? Muito antes de saber o preço. Exatamente, porque eu costumo dizer que às vezes o barato sai caro. Com certeza. Quem paga 2 vezes paga muito mais. Com certeza. Pra você ter ideia, Gilberto, o que acontece? Muitas empresas que a gente, operadores da área, a gente considera como empresas golpistas. O que elas fazem? Elas cobram um valor inicialmente muito barato para te atrair. E quase todas elas, ou muitas delas, oferecem uma pesquisa grátis, que nada mais é do que uma busca simples no site do INPI, que de nada serve, salvo para enganar o cliente. Então, você oferece a pesquisa grátis, vai lá com 2, 3 minutinhos, você responde lá a resposta do que você encontra no site do INPI, com a tendência sabendo que aquele cliente vai precisar de intervenção. Mas você omite que leva uma informação para você fechar com o cliente com um valor mais baixo e depois cobra valores 5, 10 vezes mais das intervenções. Então é comum no nosso dia a dia, nesses 13 anos, a gente ouvir pessoas que já gastaram cerca de 15 mil, 20 mil reais, 25 mil reais e não tiveram a marca registrada. O mercado, se você fizer uma pesquisa rápida, tá cheio de gente assim. Eu tenho informações muito perto de pessoas que perderam determinados projetos porque confiou na mão de um profissional despreparado ou até malicioso, né? Porque Exato. Quem faz um negócio desse está cometendo um crime. Exato. Né? O sujeito, eu tive uma pessoa muito próxima que tinha um projeto de um jogo, desenvolveu um software para desenvolver um projeto de um jogo, até para pessoas que têm problema
de coordenação motora, e esse jogo iria atuar tanto para o público infantil como para idosos. E jogou na mão de um determinado profissional e depois de 5 anos percebeu que a marca nunca foi registrada. E que é o projeto muito comum, dele... infelizmente, isso por falta de regulamentação e fiscalização da área. Exatamente. Então, assim, se você não tiver o cuidado específico, né? Tiver Exato. o cuidado básico, né? De antes de verificar... É feito você escolher um médico para sua vida, né? Exato. Se o médico não tiver registrado com CRM, não tiver atualizado, você pode perder a sua vida. E a sua marca deixar de A existir. gente sempre exalta que a gente tem CNPJ, a gente é empresa, mas na verdade quando você nos contrata, se contrata 2 profissionais habilitados. Minha esposa está acabando mestrado agora nesse mês, né? É uma pessoa também altamente qualificada. Como chama a tua esposa? Ana Carolina Cazé. É por isso que é Porto de Cazé. Porto de Cazé. O Cazé é o dela. Ela até viria para cá, né? Pois é, exato. Ela viria, mas a gente teve Mas marcamos um com o outro. Vicente. Vamos marcar um outro para que ela venha participar juntamente com você. E porque Dr. Marcelo Porto atua nesse mercado há 13 anos, né? Isso. O CNPJ dele já tem são mais de 5 anos. Mais de 5 anos trabalhando exclusivamente no registro de marcas. Antes eu trabalhava como coordenador de um outro escritório que era especialista também em registro de marcas. E tu estava vinculado à OAB na época, né? Na época eu pedi em janeiro desse ano. Licenciamento da OAB em janeiro desse ano. Foi quando nós começamos a operação com o GIM. Então, parabéns, Marcelo, pelo trabalho. O GIM fica muito feliz em ter a Porto e Cazé dentro lá da nossa operação, cuidando da marca do GIM. Perfeito. Cuidando de mais 2 marcas que estão lá dentro do GIM. E, detalhe, eu tenho amigos meus, proprietário de granjas que tem marcas, uma das marcas mais sólidas do mercado, registrada através da Porto e Cazé. A gente fica muito feliz pelo respaldo, pela resposta das pessoas e vamos dizer assim, pela excelência do serviço que você está prestando. E dia 27, próximo agora, lá no GIM, Marcelo vai estar nos honrando com a sua presença e levando o que a Porto e Cazé de melhor faz, que é dar segurança para que a sua marca seja registrada. Agradeço o convite para esse podcast, agradeço a conversa. Sim. E principalmente por estar dentro do GIM. Sim. Né? Ao lado de empreendedores que, assim como eu, comungam com a seriedade, os princípios básicos. Entregas, exato, né? Perfeito. E movimentando, né? Porque o GIM é movimento, exato. Né? Network é movimento. E aí, se você quer conhecer um pouco mais de Marcelo, tem o Instagram, não é, Marcelo? Isso. A gente utiliza o Instagram, @Porto e Cazé. Sim. Tem o meu também, que eu utilizo, um misto pessoal e profissional, é aberto. Sim. Que é o Sou Marcelo Porto. Sim. Lá eu coloco algumas dicas do registro de marca, algumas sugestões. É uma conversa direta com o empresário. Né? Como você dá o primeiro passo. Isso. E disponibilizo lá também o meu curso online, que tem sido, graças a Deus, um grande sucesso. A gente fez 2 edições ao vivo e agora vai partir para os módulos nível básico e avançado, com aulas gravadas e mais mentorias online. Ou seja, se você deseja ser um profissional de marcas e patentes, isso, o curso está disponível. Está disponível o curso e o software para fazer o monitoramento, das nossas exato. Então a gente atende tanto o empreendedor que quer registrar marca, quanto aquela pessoa que quer se de fato profissionalizar com seriedade e utilizar um software que hoje é o mais moderno e poderoso do Brasil. E até mesmo se você já é profissional e está no mercado, melhorar o seu nível de atendimento, sim, né? Se qualificar. Sim. Porque eu digo sempre o seguinte, nós temos que estar constantemente em atualização, né? A própria legislação. Turma, né? Gilberto, que eu tive, que foi a turma online, eu tive 18 alunos e mais da metade tinha mais de 10 anos de atuação com registro de marca. E se surpreende com algumas novidades que você está trazendo. Porque, na verdade, o que a gente passa no curso não é só a teoria, é a prática e principalmente as dores que eu tive nesses 13 anos da minha atuação e com a atuação de colegas, porque eu rodo o Brasil tanto em congressos e seminários como ouvinte, como também como palestrante. Né? Eu já dei palestras na maioria dos estados do Brasil e a gente está sempre em movimento, sempre ouvindo, sempre conversando, sempre estudando de forma profunda, diariamente, tá? E aí, extremamente atualizado. Então a gente consegue passar para o aluno, né? Um material que ele, de fato, ele é extremamente condensado.
É o que ele precisa aprender. Sem muita conversa fiada, sem muita... Direto ao assunto, né? Exato. Que de forma, como esse objetivo, ele consegue desenvolver o seu trabalho e sem promessa, e sem promessas fantasiosas que a gente vê em outros cursos, que a gente, é muito comum, faça meu curso, vai ganhar 100 mil por dia. Esqueça isso, esqueça. O que eu vou te ensinar... Não existe dinheiro fácil. Não tem dinheiro fácil. Exatamente. O que eu vou te ensinar é... O passo a passo, a teoria e a prática. De forma correta, lista. De forma correta e direta para você evitar gastar o que eu gastei para chegar onde eu cheguei. Perfeito. Tá? Esse é o ativo mais importante, é o seu nível de conhecimento que você carrega na sua bagagem. E nós ficamos muito honrados com a sua presença lá no GIM. Dia 27, numa reunião de almoço, você vai ter, entre os profissionais de altíssimo nível, Marcelo Porto, falando lá de marcas e patente. Então, vai lá no nosso Instagram, ou então você manda uma mensagem no nosso WhatsApp, que é o 81997694280, e vamos deixar o de Marcelo também, se alguém quiser entrar em contato com ele hoje, tranquilo, manda uma mensagem. 81988876997. Porto e Cazé. Isso. GIM, Grupo Internacional de Network Negócio, aguardando você.